A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. E hoje nós vamos começar o estudo do livro de Jó. Vamos analisar este livro, que é um livro poético, juntamente com Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. É um livro que muitos teólogos dizem ser o livro mais antigo da Bíblia, porque conta a história de um homem cujo nome é Jó, que morava na região de Uz, que fica na Mesopotâmia, que é uma das civilizações mais antigas, o berço da humanidade. Esses teólogos dizem que o livro de Jó é possivelmente o livro mais antigo da Bíblia, porque nele não há referência a eventos anteriores. Quando nós lemos os outros livros da Bíblia, sempre encontramos uma referência a algum fato anterior. Mas o livro de Jó fala que esse homem morava em Uz, na região da Mesopotâmia, e que ele tinha um relacionamento com Deus, e ele tinha muitos animais e cuidava desses animais e vivia a sua vida tranquila em uma região cuidando da sua família. Então, não existe nenhum relato, nenhum registro de algum outro evento. Esses são os argumentos que são usados. Ainda usam o argumento de que, analisando o texto original, a forma como o texto está escrito, que a pessoa que escreveu esse texto é de um tempo muito antigo. Porque, comparando os textos de Jó, no seu texto original, com outros textos antigos, existe muita coincidência, muita semelhança com textos mais antigos. Então é por isso que o livro de Jó é muitas vezes considerado um livro anterior até mesmo ao livro de Gênesis. Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia que fala a respeito da criação de todas as coisas, tem a sua autoria atribuída a Moisés. No capítulo 3 do livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, nós vemos a experiência que Moisés teve quando encontrou Deus numa sarça que ardia. A sarça é uma planta que tem galhos muito finos, de maneira que se você atear fogo na sarça, ela queimaria muito rapidamente, porque os seus galhos são muito finos. Mas a sarça que Moisés viu, ela ardia em chamas, mas ela permanecia, ela não se consumia. Então esse foi um mistério que chamou a atenção de Moisés e que o levou até o lugar em que ele viu que a sarça ardia e não se consumia. Quando ele chegou a esse lugar, ele ouviu a voz de Deus que disse: "Tira o sapato do teu pé, porque o lugar em que você está é santo." Então ele veio e disse: "Quem é o que fala comigo?" Então ele teve o seu primeiro encontro com Deus. Esse encontro com Deus foi o que permitiu que ele recebesse as revelações de Deus sobre a criação de todas as coisas, e Moisés teria sido o autor de Gênesis, relatando tudo que Deus revelou a ele sobre a criação, para deixar como uma informação para que a humanidade pudesse conhecer a Deus. Então Moisés, ele foi quem recebeu essa informação, de forma que o livro de Gênesis seria um livro posterior ao livro de Jó, quando Jó, na verdade, teria vivido até mesmo em um tempo anterior a Moisés, uma vez que ele habitava nas regiões da Mesopotâmia, na cidade de Uz. Então, esse é o primeiro ponto sobre o livro de Jó. Muitos teólogos consideram que é o livro mais antigo da Bíblia. O segundo ponto, ele é um livro poético. Ele tem a forma como o texto foi escrito, é uma forma de poesia. Nós vamos ler aqui o livro de Jó e ele tem uma forma poética.
Por isso que, junto com os livros de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes e de Cantares de Salomão, ele forma o grupo dos livros poéticos. O Antigo Testamento ele pode ser dividido primeiramente no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, que são formados por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros que nós conhecemos como Pentateuco, porque penta envolve 5 e são os primeiros 5 livros, os judeus chamam de a lei, chamam de Torá. Depois, nós temos os livros históricos, que são os livros que contam sobre a história de Israel, a história do povo judeu. Então nós temos os livros de Josué, de Juízes, de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Ester, Neemias. Nós temos esses livros que são os livros históricos, que vão contando as histórias do povo de Israel. Depois nós temos os chamados livros poéticos, que são esses livros que nós referimos, os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E depois nós temos os livros proféticos. Entre os livros proféticos há uma divisão entre os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Obadias, e depois nós temos Oséias, aliás. E depois nós temos os livros dos profetas menores, que são Naum, Abacuque, Sofonias, Obadias, Joel. Esses são os profetas que têm um menor número. São chamados os profetas maiores de profetas maiores, porque são livros que têm muitos capítulos. Existem muitas mensagens proféticas. Os livros dos profetas menores são profetas que têm um conteúdo menor. Jonas também é um profeta menor. Então o livro de Jó, ele se enquadra na categoria dos livros poéticos do Antigo Testamento. Então, feitas essas observações gerais, vamos começar a leitura de Jó. Jó, qual é o tema do livro? O tema do livro de Jó é um tema do sofrimento humano. Jó é um homem, como nós vamos ler aqui no capítulo 1, que tem uma boa condição em todos os aspectos e de repente ele sofre a perda de todas as coisas que ele tinha e passa a ficar com uma questão, uma pergunta. Por que eu estou passando pelo sofrimento? Por que eu sofro? E ele tenta encontrar uma resposta de Deus para o seu sofrimento. Mas ele não tem essa resposta no momento em que ele quer ter a resposta. Ele passa pelo sofrimento e os seus amigos que moravam longe, que são Bildade, Zofar e Elifaz, vêm para visitá-lo e vê-lo no seu sofrimento. E o livro se desenvolve com o diálogo de Jó com cada um desses seus 3 amigos. Um pouco mais adiante no livro, um jovem chamado Eliú aparece para conversar com Jó e os seus amigos a respeito do sofrimento humano e a respeito das situações da vida. Só depois disso, lá no capítulo 38, o livro de Jó tem 42 capítulos. Nós vamos ler todos os capítulos 1 a 1, mas no capítulo 38, Deus aparece a Jó e começa a conversar com ele e a explicar para Jó muitas coisas a respeito da vida, do ser humano, e Jó então entende o seu sofrimento. E o livro se encerra com a mudança do cativeiro de Jó. O livro se encerra trazendo uma novidade para Jó,
que nós vamos meditar no decorrer dos próximos dias, na medida que os vídeos forem sendo postados aqui no canal, tratando a respeito de cada um dos capítulos desse livro, que fala sobre, cujo tema central se refere ao sofrimento humano. Talvez, dependendo do dia em que você acessar esse vídeo, o canal já esteja com todos os 42 vídeos, cada um tratando a respeito de um dos capítulos do livro de Jó, e aí você vai poder maratonar, né, a série de Jó, lendo na playlist aqui do canal, a playlist de Jó. Aliás, falando a respeito de playlist, você que tem interesse em conhecer mais a Bíblia, na seção de playlists aqui do canal, nós já temos as playlists do Evangelho de Marcos. Das cartas paulinas, nós temos as playlists de Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, Efésios, Gálatas. Das epístolas gerais, nós temos as playlists com os vídeos que comentam os livros, as cartas, né? De Tiago, de 1 Pedro, 2 Pedro. E, para aqueles que gostam de ler os profetas, existem as playlists de Ezequiel e Jeremias. Para aqueles que gostam dos livros de sabedoria, estão as playlists de Provérbios e de Eclesiastes. Então fica o convite para que você se inscreva neste canal e para que você, no final deste vídeo, se esse vídeo tiver contribuído para o seu conhecimento, que você deixe o seu like para divulgar para outras pessoas que o conteúdo desse vídeo é um conteúdo de valor e que traz informações que podem ajudar as pessoas que estão buscando mais informação e conhecimento a respeito da palavra de Deus. Então, feitos esses comentários iniciais, vamos aqui à leitura de Jó, capítulo 1. Versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Como eu já falei no começo do vídeo, né? Uz é uma cidade na região da Mesopotâmia, uma das regiões mais antigas da civilização. Então, por essa razão, se entende que Jó é anterior até mesmo a Moisés e que é o livro mais antigo da Bíblia. Ele era de Uz, na Mesopotâmia, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Aqui no versículo 2 fala, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Versículo 3, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Ele era o homem mais rico, né, da região dele. Versículo 4, e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então nós vemos aqui, ele tinha 7 filhos, 3 filhas, e os filhos dele, os 7 filhos dele, faziam um banquete, né, por vez. Cada dia, ou cada semana, ou cada mês, né, eu não sei. A Bíblia não fala qual era o turno de divisão. Levando em consideração aqui no Brasil, por exemplo, em que as pessoas, as famílias costumam se reunir no almoço do domingo, vamos imaginar aqui que eles pegavam 7 domingos e daí o primeiro domingo era na casa do mais velho, o segundo domingo na casa do segundo e assim por diante. E daí eles se reuniam, faziam esse banquete, esse almoço, essa refeição, convidavam as 3 irmãs e comiam juntos. Versículo 5. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração.
Assim o fazia Jó continuamente. Nesse versículo 5, nós vemos que Jó se levantava de madrugada, ou seja, ele tinha uma preocupação muito grande no cuidado com os seus filhos, a ponto de esperar o término dos turnos dos banquetes e imediatamente ele já os santificava. E de madrugada, a primeira coisa que ele fazia era oferecer holocaustos, um para cada um dos filhos dele, porque ele fala aqui, ó, segundo o número de todos eles. Ele se preocupava tanto com cada um dos filhos que ele oferecia um por filho, para que todos eles estivessem diante de Deus santificados. E a parte que termina o versículo 5 fala: assim o fazia Jó continuamente. Então, muitas pessoas começam a carreira cristã, começam muito bem, mas no meio do caminho permitem que se desviem do propósito inicial. Se você anda com Deus, continue sempre fazendo as coisas que você tem feito para Deus da melhor forma possível. Nunca abandone a perfeição e a correção e a dedicação com que você tem seguido a Deus. Continue sempre orando pela madrugada, realizando os jejuns de tempos em tempos, colocando os propósitos de oração diante do Senhor. Jó fazia o sacrifício pelos seus filhos de maneira contínua. Realize aquele sacrifício que você tem feito para Deus de maneira contínua. Versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Nesses versículos 6 e 7 nos mostram que Deus estava em algum lugar onde estava tomando a prestação de contas dos anjos. E quando Deus estava nesse lugar tomando a prestação de contas dos anjos, Satanás veio também. E quando Satanás apareceu nesse lugar, Deus perguntou a ele: de onde vens? E Satanás respondeu que vinha de rodear a terra e passear por ela. De acordo com a leitura que eu fiz de alguns estudos teológicos, este lugar em que Deus estava tomando contas dos anjos não era o céu, porque Satanás foi derrubado do céu. E uma vez que ele foi derrubado do céu, ele não poderia entrar no céu. Então, o versículo 6 não fala que Deus estava no céu. Fala que ocorreu de um dia os filhos de Deus virem até Deus para apresentarem as suas contas, para se apresentarem perante Deus, que o diabo veio junto com os anjos. Então, esses teólogos dizem: é algum lugar que a Bíblia não revela onde é. Podemos dizer que tem um lugar onde Deus conversa com os anjos, onde os anjos se apresentam diante de Deus, que não é o céu. E Satanás tem acesso a esse lugar. Não sendo o céu, Satanás acessa esse lugar. Agora, a terra, no versículo 7, quando Deus pergunta para Satanás de onde ele vinha, ele fala: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Essa é uma verdade. Quando nós lemos o Evangelho de Mateus no capítulo 4, nós vemos que Jesus estava no deserto e Satanás foi tentado por 3 vezes. Pedro, quando escreve em uma das suas cartas, diz que o nosso adversário, que é Satanás, anda em nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então, existem passagens bíblicas que revelam que na terra o diabo pode habitar e pode estar rodeando e passeando por ela. Inclusive, Jesus disse que o mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, significa que o mundo está sob a influência do maligno. Então vem Deus aqui no versículo 8 e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó?
porque ninguém há na terra semelhante a ele. É homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Quando nós lemos o versículo 8 e vemos Deus dizendo boas palavras a respeito de Jó e dizendo para Satanás assim: ele é um homem sincero e reto e temente a Deus e que se desvia do mal, nós podemos entender que Deus procura pessoas como Jó. Porque se Deus está elogiando Jó por essas 4 características, podemos concluir e aplicar à nossa vida cristã que Deus busca pessoas que sejam sinceras, que venham até Ele sem colocarem uma cera no rosto, mas que venham a Ele sem cera, ou seja, sinceros. Deus quer pessoas que sejam retas, que no dia a dia, na sua caminhada, procuram colocar os seus passos em caminhos retos. Em Provérbios, no capítulo 6, Deus fala que ele abomina, que ele detesta, odeia aqueles que têm os seus pés que correm para fazer o mal. Então, Deus deseja que os nossos pés caminhem de maneira reta em nosso caminho, em nossa direção, em nossa vida nessa terra. E ele fala que seja temente a Deus. Temer a Deus significa respeitar a Deus, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer e aceitar o senhorio de Deus, que ele reina e governa sobre a sua vida. Aqueles que temem a Deus correm para colocar todos os seus projetos nas mãos de Deus. Assim como Jó, que cuidava e velava dos seus filhos, oferecendo sacrifícios ao turno dos banquetes, um por um deles, para que todos estivessem santificados e fazendo isso de maneira contínua, reconhecendo o governo de Deus sobre a sua família, sobre os seus filhos e sobre tudo aquilo que ele tinha, e desviando-se do mal. Ou seja, Jó, quando via uma confusão, ele já se desviava. Muitas vezes, o diabo vai colocar uma situação de confusão, uma situação ruim à sua volta, para ver se atrai a tua atenção, para que você vá para lá, com o propósito de causar-lhe algum mal. Se você vê uma briga, ou se você vê uma mulher sensual, ou se você vê um homem que é muito atraente, no caso de você que é mulher, e que vem até você com o propósito de te seduzir para trazer a destruição do seu casamento, é necessário que você se desvie dessa pessoa, que você corte a possibilidade dessa pessoa ficar conversando com você, justamente para que você corte, desvie o mal que pode vir a acontecer. Você vê uma briga no meio da rua, uma confusão. Você não é policial. Você não tem condição de fazer a parte daquela briga. E você vai entrar ali. Você está entrando num caminho onde está se revelando o mal. Então, seja vigilante. Desvie-se do caminho do mal. Veja quem são as pessoas que entram na sua vida. Veja qual o perigo que você corre. Se a pessoa está envolvida em grande corrupção, ou se a pessoa está envolvida em coisas ilícitas, você permite que essa pessoa comece a frequentar a sua casa. É necessário que você se desvie do mal. Muitas pessoas que seguem a Deus, por não se desviarem do mal, acabam envolvidas em situações que prejudicam a própria vida. Uma jovem recebe orientação de Deus de não se envolver com um certo homem. E ela olha para Deus e diz: Deus, eu vou orar e jejuar e ele vai mudar. Depois de 5 anos, 6 anos no relacionamento, ela percebe que tudo o que Deus havia dito para ela quando ela estava em oração, buscando esse marido, se concretizou. E Deus disse para ela que esse marido amava ter muitas mulheres
E ela disse para Deus: eu vou mudá-lo. Comigo ele vai ser diferente. Depois de 6 anos, passou pelo divórcio, porque da forma como Deus havia respondido às orações dela, ela orava pedindo a Deus: Deus, eu posso me casar com essa pessoa? Deus disse para ela: ele é assim, não tem fidelidade no casamento. Mas ela disse para Deus: mas eu o mudarei. Inclusive, ela perguntou a Deus: ele vai mudar? E Deus disse para ela: ele não vai mudar. Porque ele não quer. Mesmo com a resposta de Deus, ela disse: vai, comigo vai. Pela minha fé, ele vai. Então veja que eu estou relatando esse caso, porque essa pessoa comentou que pediu a Deus uma resposta. E Deus respondeu a ela. Assim como também existem homens que perguntaram para Deus se poderiam se envolver com a mulher com quem se casaram. E Deus mostrou para eles como essas mulheres eram. E mesmo assim eles se casaram. Um dos jovens se casou com uma mulher e ele queria uma mulher que soubesse cozinhar. E Deus mostrou para ele. No dia a dia ela disse: eu não sei cozinhar. Mas ele disse: ela vai aprender. Depois de algum tempo, passando por dificuldades, com impaciência, porque aí faltou a paciência dele, uma vez que ele sabia que ela não tinha aquela habilidade de cozinhar que ele gostaria que ela tivesse, né, ele acabou pedindo o divórcio. Deus não ama o divórcio. Deus deseja que, quando você casa com uma pessoa, você lute por essa pessoa até o fim. Então, se você se casou com uma pessoa e fez um mau recrutamento, agora você precisa investir no treinamento. Investir no treinamento é muito difícil. Vai exigir que você tenha paciência. E vai exigir que você tenha muita disposição em convencer a pessoa com quem você se casou para que ela se torne hábil e qualificada naquilo que você gostaria que essa pessoa com quem você vive tivesse a qualificação. Por isso, se você é solteiro e se você é solteira, use a fase do namoro para identificar quais são as qualidades que você deseja que essa pessoa tenha. E faça um recrutamento, uma escolha, uma seleção da pessoa que se adapta melhor a você, que tenha entre 75, 70, 80% das qualidades que você busca, para que você tenha um casamento mais tranquilo, um casamento mais fácil de ser modelado para o bem. Desvie-se do mal. Desvie-se da situação ruim. Vê o versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Ou seja, porventura Deus teme ao Senhor de graça, né? Sem qualquer interesse. É isso que Satanás quis dizer. Versículo 10. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Então o diabo, quando Deus dá testemunho a respeito de Jó, o diabo começa a colocar defeitos, começa a colocar em dúvida a fidelidade, a devoção de Jó, dizendo que Jó só adorava a Deus porque ele recebia a prosperidade de Deus em tudo que ele fazia. Aí o versículo 11, Satanás continua falando de Jó. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem,
e verás, se não blasfema de ti na tua face. Versículo 12. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. Nós vemos aqui, nesse texto, que o diabo não tem poder de tocar na vida das pessoas que andam com Deus. Como nós lemos aqui, o diabo ele anda de rodear e de passear pela terra, como ele falou aqui no versículo 7 para Deus. Existem pessoas que fazem trabalhos para que o diabo cause a destruição, traga uma doença, destrua uma pessoa. E muitas vezes temos notícias de pessoas que morreram de uma maneira inesperada, que contraíram uma doença e morreram de uma maneira tão rápida, ou que sofreram um acidente, ou de casamentos que foram desfeitos por uma briga boba e que não era nem imaginada de acontecer. Pode ser que esses acontecimentos venham da ação de Satanás, quando recebe uma oferta de pessoas que adoram a ele e que pedem a ele que faça o mal. E essa é a especialidade dele. Jesus disse que Satanás veio para roubar, para matar e para destruir. Então, sempre que alguém faz uma oferta a ele para que ele roube, para que ele mate ou para que ele destrua, ele recebe aquela oferta para fazer a sua obra. Assim como também Deus é aquele que salva, liberta e cura, e ouve as orações daqueles que pedem a ele que salve, cure e liberte. Quando uma pessoa não está sobre a influência do Altíssimo, sobre a sombra do Onipotente, então essa pessoa está vulnerável aos ataques de Satanás. Mas todo aquele que é como Jó, que mantém um pacto e uma aliança com Deus, fica coberto pela proteção da sombra do Onipotente, como diz o Salmo 91, que é o Salmo 92 na Bíblia Católica, que fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Ou seja, aquele que mora junto de Deus, aquele que mora debaixo das asas de Deus, que é o esconderijo de Deus, estar perto dele, vai ficar descansado à sombra dele. Então, o diabo, por esse texto que nós estamos lendo aqui de Jó, não podia tocar em Jó, porque Jó estava com Deus. Para que ele pudesse tocar, ele precisou pedir permissão para Deus. Então ele veio e colocou a acusação a Jó, acusando Jó de que ele não era realmente sincero, de que ele não era realmente temente a Deus, de que ele só adorava a Deus em razão da prosperidade que o próprio Deus dava para Jó. Então, o Senhor, que conhece bem a todos, que conhece o coração de todos, sabendo da sinceridade de Jó, disse para Satanás: Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Satanás saiu da presença do Senhor correndo para tocar na vida de Jó, como nós vamos ver aqui nos próximos versículos. Ele saiu da presença do Senhor e imediatamente, no versículo 13, nós lemos que sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Então eles estavam reunidos em um dia de festa na casa do irmão mais velho. Versículo 14. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam, e as jumentas paciam junto a eles. Versículo 15. E eis que deram sobre eles
os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Então veja, o diabo saiu da presença de Deus e logo já foi na casa do irmão mais velho dos filhos de Jó, que estavam reunidos em uma reunião familiar, e mandou lá os sabeus, que era um povo que estava ali, que tomaram os bois e os jumentos. Como nós lemos ali no versículo, nos primeiros versículos, Jó tinha 500 juntas de bois e 500 jumentos, né? Vamos ler aqui, ó. 500 jumentas, ele tinha, versículo 3, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Então veja, o versículo 14, ele perdeu. Versículo 15, os sabeus tomaram as 500 juntas de bois e as 500 jumentas, mataram todos os moços que cuidavam desses animais. Escapou um e deu a notícia: Jó, o seu patrimônio agora foi reduzido, viu? Você perdeu os bois e perdeu as jumentas. A tua primeira notícia é essa. Versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Nós lemos ali no versículo 3 que eram 7.000 ovelhas. Então ele perdeu aqui no versículo 16 7.000 ovelhas. Só um dos moços que cuidavam das ovelhas escapou e trouxe a nova. Então, a segunda notícia: o teu patrimônio diminuiu mais ainda. O detalhe do versículo 16 é que o moço, quando dá a notícia para Jó, ele diz assim: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. O que chama atenção nesse versículo 16 é que o moço, ele viu um fogo que caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços. Muitas vezes o diabo quer lançar a culpa por alguma coisa que vai mal na nossa vida para Deus, com o propósito de fazer com que nós fiquemos com raiva de Deus. O diabo muitas vezes lança no pensamento de uma jovem que está muito apaixonada por um jovem e que não pode ficar com esse jovem porque esse jovem não é do caminho de Deus. Muitas vezes o diabo lança no pensamento dessa jovem o seguinte: você viu como Deus é cruel? Ele coloca em você o desejo e ele não deixa que você fique com essa pessoa. Muitas vezes uma pessoa mora numa família em que o pai e a mãe têm muitas brigas e muitos conflitos. E tudo que essa pessoa quer é que exista unidade e harmonia familiar. E muitas vezes, quando essa pessoa vê uma foto de uma família feliz, o diabo lança no pensamento o seguinte: você está vendo essa família feliz? Deus é cruel. Ele permitiu que você nascesse numa família em que os seus pais ficam o tempo todo brigando. Que Deus é esse que faz você viver uma vida dessa e outras pessoas podem ter uma vida feliz? Muitas vezes você quer ter um carro ou uma casa e você não consegue, apesar de estar fazendo muito esforço para isso. Então, o diabo vem e faz você olhar e prestar atenção na outra pessoa que está conseguindo realizar esses projetos. Então vem aquele pensamento: bem que eu poderia ter aquilo que ele tem ou que ela tem. E aí vem o pensamento: Deus é mau. Ele dá para uns e não dá para outros. Então, esses tipos de ataques são ataques no pensamento que vêm do diabo. Talvez você
tenha dúvidas a respeito dessa questão e pense assim: mas é verdade que acontecem muitas coisas ruins na vida. E por que Deus não interfere? Deus não interfere porque Deus entregou a terra para os homens e para os filhos dos homens. O próprio texto de Gênesis está escrito lá no capítulo 1, no versículo 28, que Deus disse para Adão: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado da terra e sobre todas as coisas que há na terra. De forma que a terra foi entregue ao governo dos homens. É por isso que quando as coisas vão acontecendo na terra, elas acontecem num processo natural e Deus não interfere na terra. Ele só interfere quando há oração. É por esse motivo que Jesus ensinou a orar e falou: orai sem cessar. Quando você ora e coloca todos os teus projetos e a tua vida diante de Deus, você está dizendo: o Senhor entregou a terra para os homens e os filhos dos homens, mas o Senhor nos deu o poder de pedirmos ao Senhor para cuidar da nossa vida e interferir nos nossos caminhos, dando a reta e justa direção para nós. E quando você pede em oração a Deus, ouvindo a sua oração, porque Ele deixou na palavra dele que aqueles que orarem a Ele, Ele ouvirá, Ele pode responder a você. É por isso que é preciso ligar as coisas no céu por meio da oração. E o que é ligado na terra é ligado no céu. Quando você liga a Deus na terra pela oração, Deus liga no céu que vai agir. Deus liga no céu a ação que Ele vai realizar porque você pediu. Então, o diabo sopra na mente das pessoas: Deus abandonou você e Ele não dá a mínima para você. Então por que você vai pedir alguma coisa para Ele? Nem peça, porque Ele não vai lhe atender, porque Ele não atende ninguém. E essa é uma das estratégias mais astutas do diabo, porque quando ele lança falta de esperança no seu coração para que você nem mesmo ore, ele consegue ficar livre para poder oprimir, para poder lançar os pensamentos malignos sobre a sua mente, para que você desista de Deus e muitas vezes desista da própria vida. Por que eu estou falando a respeito dessas coisas? Porque nesse versículo 16, quando o diabo fez com que as ovelhas de Jó fossem queimadas e os moços que cuidavam das ovelhas também fossem queimados, ele fez que caísse um fogo que vinha do céu, de modo que o moço que viu as ovelhas e os outros moços sendo queimados, quando ele vai até Jó, ele fala assim, vamos ler o versículo 16 novamente, ele fala assim, ó: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Ele vem, o diabo fez com que o fogo caísse do céu, de tal maneira que confundisse o moço, para que o moço colocasse a culpa pelo mal que havia acontecido com as ovelhas em Deus. Então, quando Jó recebe essa notícia, o moço fala para ele: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços. Foi uma forma que o diabo encontrou para, da mesma forma como ele fala para a moça que está muito apaixonada por um rapaz, ou para o moço que está muito apaixonado por uma moça, ou para uma pessoa que tem a falta de unidade familiar, ou a pessoa que busca um carro ou uma casa, quando ele lança aquele pensamento: Deus é mau, você não vai ter isso porque Deus é mau. Deus colocou esse desejo no teu coração e Ele não vai te dar, Ele é mau. Aqui
O diabo estava fazendo o moço dizer para Jó assim: Olha, Jó, o fogo que queimou as ovelhas, a perda do seu patrimônio e dos seus empregados, veio do céu. O fogo que queimou eles, que gerou essa perca, veio de Deus, viu? Deus é mau, Deus é ruim, Deus esqueceu de você. A mensagem que o diabo queria que o moço trouxesse para Jó era essa. Era fogo de Deus. Foi Deus que fez o mal para você. Aí vem o versículo 17. Estando ainda este falando, olha, nós vemos que ele perdeu primeiro as 500 juntas de bois e as 500 jumentas para os sabeus, né? Aí depois, e eles estavam reunidos no banquete na casa do irmão mais velho. Depois o diabo vem e fala: Caiu fogo do céu e queimou as suas ovelhas. Agora vem o versículo 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, né? E os tomaram. Eram 3.000 camelos, né? 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. E os tomaram. E aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Aqui, né? Ele mandou os caldeus levaram os camelos, né? Houve ali esse versículo 17 nos mostra uma outra coisa. Tem muitas pessoas que compram um carro novo, compram uma casa nova, compram um celular novo, compram um relógio novo e de repente estão ali felizes com aquilo que compraram, com aquilo que têm. E de repente são surrupiadas, porque de repente aparece um larápio que vem e furta aquilo que você tem. Ou, às vezes, você pode ser vítima de um roubo. A diferença do furto com o roubo é que no furto a pessoa toma de você sem você ver. No roubo, a pessoa vai até você e coloca uma arma, uma faca, ou faz uma ameaça, dizendo: se você não me passar, eu vou bater em você. Seja furto ou seja roubo, é necessário pedir a Deus para dar o livramento sempre que você compra alguma coisa ou ganha alguma coisa que te traz felicidade. Porque se você não está coberto pela proteção do Senhor, você pode ser vítima de furto. Você pode ser vítima de roubo. E nos dias atuais, onde a criminalidade tem se multiplicado, tendo condição, é bom que você tenha seguro em tudo aquilo que você compra, para que você esteja protegido e possa ser indenizado caso você sofra algum tipo de furto ou de roubo. Mas o fato de você ser vítima de um furto ou de um roubo pode decorrer da ação de Satanás. Quando aquela pessoa furta e rouba aquilo que você tem, o que vem na mente dela pode ser uma ação do maligno, que a pessoa não domina, não exerce controle sobre a tentação de furtar e de roubar. Então ela vai e se entrega a essa paixão maligna para causar prejuízo para outras pessoas. Mas aqui, a ação de Satanás, Deus havia autorizado que Satanás tocasse em Jó, porém não nele. Então ele vai e toca também nos camelos, usando os caldeus para praticarem o que? Aqui no caso é um roubo, né? Eles usaram a violência, mataram os moços ao fio da espada, ou seja, eles mataram os moços para tomarem os camelos. Aí vem o versículo 18. Estando ainda este falando, ó, veja, uma decadência do patrimônio de Jó, né? Ele perde as 500 jumentas, perde as 500 juntas de bois. Na sequência, o diabo mentiroso fala que o fogo que veio para queimar as ovelhas veio do céu, veio de Deus. Depois ele perde os camelos, né, por meio dos caldeus. E aí no versículo 18, estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito,
Versículo 19: Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. O versículo 19 nos mostra que, mais uma vez, o diabo tocou num elemento da natureza. Ele tocou sobre o vento, fez com que o vento batesse naquela casa, para que a casa tivesse a sua estrutura abalada e para que os filhos de Jó morressem. Mais uma vez, Jó, com base nessa afirmação, poderia concluir: foi Deus que fez isso, porque é Deus que governa o vento. Quando Deus dá permissão para que o diabo mova o vento, ele pode mover o vento. Não se pode esquecer que Satanás era um anjo de Deus. Então ele tem poderes sobrenaturais também, mas ele só pode exercer os poderes que ele tem nos limites de Deus. Por essa razão, quando alguém liga na terra o pedido para que Deus atue em seu favor, o diabo tem um limite ali. Ele não pode atuar e não pode agir naquele círculo, naquela circunscrição que está protegida pela sombra do Onipotente, que é Deus. Isso nos traz uma aplicação. Tudo aquilo que você tem e faz e toda a sua família precisa estar protegida pela oração. Jó era um homem que fazia os seus sacrifícios para cada um dos filhos, depois que terminavam os turnos dos banquetes, para que todos eles estivessem sempre protegidos pelo Senhor. E nós vemos que eles sempre estiveram protegidos. Essa tragédia da morte dos 10 filhos de Jó, que foi a última informação que Jó recebeu, só foi um acontecimento porque Deus permitiu, sabendo da fidelidade de Jó. Veja que no versículo 20, então Jó se levantou e rasgou o seu manto. Rasgar o manto é um ato de protesto, um ato de tristeza, que é tomado em muitas situações no Antigo Testamento. E rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Raspar a cabeça, na antiguidade, era um ato de humilhação. Era um ato de você tira, né, os seus cabelos, você rasga o seu manto e você se humilha. E ele se lançou em terra e adorou. Versículo 21, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. No versículo 22, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então veja que Deus conhecia muito bem o caráter de Jó. E por conhecer muito bem o caráter de Jó, Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo o que Jó tinha, até mesmo nos seus 10 filhos. Deus permitiu que o diabo tocasse no vento para que aquela casa, aquela estrutura fosse abalada, para que os filhos dele morressem, para que Jó fosse provado nessa situação. E Jó, como nós lemos aqui nos versículos 20, 21 e 22, foi aprovado diante de Deus. De maneira nenhuma ele colocou a culpa em Deus. Ele reconheceu a soberania de Deus, dizendo: Deus foi ele quem deu, e Deus foi ele quem tomou, foi Deus quem fez todas as coisas. Ele disse que veio para a terra sem nada, que voltaria para a terra sem nada, e que o Senhor foi quem deu e o Senhor foi quem tomou. Quando Jó diz essas palavras, ele reconhece a soberania de Deus. Deus
é soberano. Quando Jó disse essa frase, ele disse: Eu nunca servi a Deus em função das coisas que eu tinha, mas eu sirvo a Deus porque Ele é bendito. O nome do Senhor é digno de todo louvor, de toda exaltação, porque foi Ele que criou todas as coisas, porque Ele é o dono da vida, porque Ele é o dono de tudo. Eu nunca fui dono de nada. Então, como eu nunca fui dono de nada, porque eu vim sem nada e eu vou voltar para a terra sem nada, o nome do Senhor continua sendo bendito, porque Ele já me deu o privilégio de ter vivido tudo que eu vivi, e se agora Ele resolveu tomar por alguma razão, está tudo bem. O nome dele continua sendo o primeiro na minha vida. Então, em tudo isso, Jó não pecou, ou seja, Jó não errou. Pecar significa errar o alvo. O alvo de todos os que moram nessa terra é reconhecer o Criador e poder voltar a Ele. Jó não pecou porque ele reconheceu que em todo o tempo em que ele tinha o que tinha, nada era dele, tudo era de Deus. Um presente de Deus para que ele tivesse uma boa vida na terra, mas um presente de Deus que ele não tomava para si como sendo próprio dele, mas como sendo um favor de Deus, e que Deus é o dono do tempo do favor e também do tempo da provação. Veja que a parte final do versículo 22 fala: nem atribuiu a Deus falta alguma. Em outras palavras, Jó não assumiu o papel de vítima. Se você passa por uma daquelas situações que eu falei há pouco, está gostando de um jovem e fala: não posso ficar com ele. Está gostando de uma jovem, não posso ficar com ela. Porque essa pessoa é uma pessoa que não tem relacionamento com Deus. E você já sabe que se você se envolver com essa pessoa, você vai ter dores de cabeça, problemas de infidelidade no futuro, problemas de mau relacionamento no futuro. Já ficou claro para você porque você já orou a Deus. Deus já respondeu para você. Você já sabe que é mal. Não impute esse desejo a Deus. Deus não é cruel. Nós é que vivemos no corpo do pecado e estamos suscetíveis de termos em nosso coração, em nossas emoções, em nosso sentimento, uma inclinação para aquilo que não é bom para nós. A nossa natureza pecaminosa nos induz muitas vezes à cobiça, à inveja, a querer alguma coisa que não faz bem para nós. Mas é aqui que entra a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a lâmpada para os nossos pés, porque ela ilumina os nossos caminhos. Ela mostra aquilo que é mal. Ela mostra aquilo que não é bom. O açúcar, o doce, são excelentes para o paladar, mas em excesso trazem doenças, trazem diabetes, que traz problemas cardiovasculares, problemas de circulação, problemas muito mais sérios que podem comprometer uma boa velhice, uma boa saúde. Então, é pelo conhecimento do mal que o excesso do açúcar pode provocar, que você pode chegar e usar a razão, a inteligência, a sabedoria, o conhecimento e dizer: eu não vou comer isso em excesso. O que não pode é alguém comer o açúcar em excesso, contrair uma doença e dizer: por que Deus não me livrou? Porque há pessoas que fazem isso. Elas tomam as suas decisões todos os dias, fazem as coisas erradas todos os dias, e quando tropeçam e caem e batem a cabeça e sofrem, elas começam a colocar a culpa em Deus. Por que Deus permitiu isso? E elas não olham para o retrovisor para lembrar de tudo que fizeram e que o tropeço que sofreram foi em razão das suas próprias decisões. Aqui no caso de Jó, Jó não tomou nenhuma má decisão. Foi realmente uma provação que Deus permitiu para que ele passasse, sabendo que Jó seria temente a ele.
No meio de tudo que Jó passou, mesmo com a perda dos seus 10 filhos, Jó adorou ao Senhor e reconheceu a soberania, o governo, o poder de Deus sobre a vida dele. Soube ser grato por tudo que tinha vivido de bom e soube ser resistente, resiliente em relação ao sofrimento que haveria de passar com todas as perdas que sofreu. Em nada ele atribuiu a culpa, a falta para Deus. Deus não é responsável nem culpado pela tua tristeza, nem pela tua frustração e nem pelo teu fracasso, em nada. Deus é Pai. Tudo que ele deseja é o bem da humanidade. Ele amou tanto a humanidade que enviou o Filho dele para morrer na cruz, para que todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador, o que significa dizer que aceitam que aquele sacrifício foi pela vida dela, que Jesus tomou o lugar dela no momento em que ele morreu ali, todos os que reconhecem isso e dizem: eu aceito Jesus como Senhor da minha vida e como meu Salvador, porque ele tomou meu lugar na cruz, todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador recebem o Espírito Santo e podem dizer: eu reconheço a Jesus como meu Senhor e Salvador. Agora eu recebo, pela bondade de Deus, o Espírito Santo na minha vida, para que o meu nome esteja escrito no livro da vida no céu para sempre. E quando eu morrer, eu sei que eu ressuscitarei e estarei com ele no céu. Quando você faz essa oração, você está decretando que a tua vida é de Deus. Está instalando a sombra do Onipotente sobre a sua vida. Está colocando uma restrição, uma linha de limite, onde o diabo não pode atacar a sua vida sem a permissão de Deus. Então, Deus só tem o bem para aqueles que buscam a Ele. O profeta Jeremias, lá no capítulo 29, escreveu o que Deus disse para o povo: que eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal. O que Deus tem sempre são pensamentos de paz, e é pelo pensamento de paz que ele tem a teu respeito que ele fala para você: não se envolva com aquela pessoa, porque Deus quer que você permaneça na paz. É porque Deus quer que você permaneça na paz que ele diz para você: você pode conseguir aquele resultado, aquilo que você busca. Estude e se dedique e eu te ajudarei. Vença a preguiça. Faça a sua parte. Recuse os convites das pessoas que vão te chamar para gastar e jogar o tempo fora com coisas inúteis. Use o seu tempo de maneira valiosa e eu te ajudarei e você receberá aquilo que você está buscando. Tudo aquilo que você precisa buscar, que você muitas vezes se inquieta e se incomoda, faça segundo a revelação da palavra de Deus, segundo a orientação de Deus. E não tem como você não alcançar e não receber aquilo que você precisa. Muitas vezes o coração pensa em alguma coisa má, mas Deus, pela revelação da palavra, sempre te trará a luz para que você tome a decisão certa. Essa é a palavra de hoje. Deus abençoe a todos. Se essa palavra te edificou de alguma forma e você lembra de alguma pessoa que precisa ouvi-la, compartilha esse vídeo, convida as pessoas que fazem parte da sua casa, do seu círculo de amizades, para que também venham acessar esse canal, conhecer mais dos capítulos da Bíblia, crescer no conhecimento de Deus, receber a luz, a iluminação de Deus. Fiquem na paz de Jesus Cristo. Amém.